Nesse domingo, 5 de julho, nós começamos a segunda temporada da série Quatro Olhares. Alguém está perguntando para mim se eu estou fazendo seriado da Netflix. Não necessariamente, mas resolvi fazer assim. Ou seja, estamos desenvolvendo essa série Quatro Olhares nos Evangelhos de Jesus Cristo. Fizemos a primeira temporada, que tinha o título Princípios. Vimos como Mateus, Marcos, Lucas e João contavam o início da história de Jesus, e hoje vamos iniciar a segunda temporada, que tem como tema coadjuvantes. A ideia é que possamos caminhar com os evangelistas, apresentando alguns dos personagens coadjuvantes de Jesus. Ele é o grande protagonista da história da redenção que os evangelistas contam, mas gente como Maria, como a família de Jesus, como João Batista, os discípulos, os apóstolos, os políticos e os religiosos da época de Jesus, tiveram uma relação ali com ele que sempre foi marcada por algumas polêmicas e por algumas questões que valem a pena nós visitarmos. Então, hoje, particularmente neste primeiro episódio, nós vamos olhar juntos para a família de Jesus, especialmente para a sua mãe Maria. Alguns chegam a chamar essa família de a Sagrada Família, incluindo aí a mãe de Jesus e José. Existe até uma festa dentro do catolicismo romano da chamada Sagrada Família, que é comemorada no calendário litúrgico, um domingo após o Natal. Não é o nosso caso, porque como nós não entendemos desta maneira, não seguimos, a maioria dos protestantes não segue o calendário litúrgico e nem tenhamos uma festa específica para celebrar a família de Jesus, e inclusive para evitar determinada ênfase exagerada na figura de Maria e de José, porque o protagonista precisa ser sempre Jesus. No entanto, é importante nós olharmos para esta relação familiar e entendermos como os evangelistas apresentam essa figura que é muito importante para o nascimento de Jesus, que é Maria. O que há nos relatos dos evangelistas que possa nos dar uma correta compreensão do papel de Maria para a história da redenção, evitando-se, obviamente, os extremos, tanto de subestimá-la, como também de supervalorizá-la. Como eu gosto de falar, nem Maria de mais, nem Maria de menos. Como, então, ter essa percepção equilibrada desta coadjuvante que tem um papel único na história da redenção? Para isso, eu gostaria de convidá-lo a abrir onde você estiver o texto da Sagrada Escritura, que se encontra em Lucas, capítulo 1, verso 26 a 56. Esse é o texto completo. Nós não vamos lê-lo completamente hoje pela manhã, porque esse primeiro episódio será feito em duas partes. Nesta primeira parte, nós vamos ver a anunciação de como o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, e também a visita que ela faz a Isabel, sua parenta, que estava grávida já há 6 meses de João Batista, que viria a ser o antecessor de Jesus. E à noite nós iremos ler e expor o Cântico de Maria, também conhecido como Magnificar. Então temos um mesmo episódio, uma mesma exposição em duas partes, e esse também é o motivo para que você esteja aqui conosco no domingo pela manhã, às 9 horas, e também às 18 horas para ver a segunda parte. Pois bem, vamos a Lucas capítulo 1, versos 26 em diante. E diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar aí a leitura. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, pois o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho,
a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. A segunda parte do texto nós vamos ler à noite na ministração às 18 horas. Vamos orar juntos, onde você estiver, e eu aqui pedindo a Deus que ilumine e abra o nosso entendimento para ouvir e compreender a sua palavra. Ó Deus amado, rogamos que assim seja, que o Senhor abra o nosso entendimento, jogue luz sobre a tua palavra, luz do teu Espírito, aquele que inspirou esta palavra e que tem o poder de iluminar, esclarecer, nos fazer compreender, confiar nela e obedecê-la. Faça isso, Pai, a cada um que haverá de ouvir essa mensagem, agora, enquanto ela está sendo ministrada, e posteriormente, quando ela ficar à disposição. Faça isso, Pai, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E assim oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. A primeira parte do relato de Lucas, que nós acabamos de ler, nos informa que Maria era de uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ou seja, Maria vivia justamente naquela região que não era das mais religiosas de Israel. Você deve lembrar que Mateus capítulo 4, verso 12 a 17, faz uma referência a um texto de Isaías, dizendo assim, que quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, obviamente depois do texto que nós lemos, ele voltou para Galileia e, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, o texto de Isaías no capítulo 9, onde se diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte reinou uma luz. E daí em diante Jesus começou a pregar para aquele povo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra Galileia vem de Gali, que significa em hebraico pequeno círculo. Era uma região desprezada pelos outros judeus, principalmente aqueles que estavam na região da Judeia, perto de Jerusalém, o centro religioso que influenciava de alguma forma, as práticas religiosas. Na Galileia era mais comum termos uma população mista, em grande parte gentílica. Havia poucos judeus, daí porque normalmente era conhecida como Galileia dos gentios. A palavra gentios é a palavra etnos,
que vem que traz a ideia de etnia, de raças, de povos não judeus, pagãos, que são desconhecedores de Deus. No original, em hebraico, a palavra usada por Isaías, no capítulo 9, que Mateus cita, para escuridão, é Moab, que dá uma ideia de penumbra, de tristeza, de melancolia. E essa penumbra é justamente o descaso ou a ignorância de Deus. E quando nós vamos analisando a história da Galileia, percebemos que era uma região que em nada favorecia o temor a Deus e o conhecimento do Senhor. Maria morava justamente numa pequena cidade, uma cidade absolutamente insignificante, chamada Nazaré da Galileia. Era tão insignificante que ela nunca tinha sido mencionada na Bíblia até esse momento. Não há nenhuma referência a Nazaré no Antigo Testamento. E até tinha uma certa má fama, no sentido de que era tão pequena e tão impregnada por esse espírito gentílico, pagão, que você deve recordar que quando Natanael pergunta a Filipe, que havia lhe dito que eles tinham achado o Messias, isso está relatado pelo apóstolo João, Natanael diz a Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era um ditado popular que demonstrava o quão desprezada era aquela cidade da Galileia. Então veja que é curioso que a personagem que vai ser a coadjuvante, caracterizada por sua piedade, pelo seu temor a Deus, pela sua confiança e obediência a Deus, venha não do centro religioso, onde tudo favoreceria que ela tivesse uma vida piedosa, mas justamente da periferia de Israel, de uma cidade insignificante, de uma região que não era a região mais piedosa. Quando Maria vai para ter Jesus na cidade de Belém, da Judeia, o texto diz que ela foi porque, apesar de morar em Nazaré, e José, o seu futuro esposo, também, quando o decreto de César Augusto convocou toda a população do império para recensear-se, o critério do recenseamento era que cada um deveria voltar à sua cidade natal, à sua cidade e região de nascimento. E como José era da tribo de Judá, descendente daquela região, e Maria também, eles vão para aquela região, de modo que, apesar de viverem ao norte em Nazaré, nessa região mais gentílica e pagã, eles vão para o sul, perto de Jerusalém, para a cidade de Belém, que fica nas cercanias de Jerusalém, para ter Jesus. Lucas faz questão, nessa descrição, de caracterizar que o anjo aparece, diz o texto, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, para enfatizar que tanto José como Maria eram descendentes de Davi, porque a promessa e a profecia dizia que era de Judá que viria o Messias, e que esta Maria, que era sua noiva, esse é o sentido da ideia da palavra desposada, também era da tribo de Judá. O casamento judaico, como grande parte dos povos semitas, acontecia muito cedo na vida de uma mulher. É provável que Maria fosse uma adolescente, com seus 12, 14 anos, 15 anos talvez. A tradição diz que José era um homem mais velho. E com esta ideia é quando é dito que, pelo texto, que o anjo é enviado a uma virgem que está prometida, comprometida, desposada, que era algo muito mais sério do que o noivado hoje. Na verdade, a mulher naquela época, e também o homem, já assumia compromissos relacionados ao casamento, de fidelidade, de exclusividade, menos relações sexuais que só podiam acontecer depois das núpcias. Então Lucas, em sua maneira organizada, como vimos domingo passado, como um hábil historiador que concatena os fatos de maneira sistemática, perceba que ele localiza os fatos, vai acontecer em Nazaré da Galileia, ele descreve os personagens envolvidos, é um anjo enviado pelo Senhor, que nós sabemos que é Gabriel, que é enviado a uma jovem, muito jovem, mas que já estava desposada de um marido chamado José, que ambos eram
da região da Judéia e que moravam em cima, no sul, na Galileia. Lucas então descreve esses fatos, personagens locais, traçando um cenário de uma maneira figurada. É como aquele filme que você assiste, que começa com um plano aberto mostrando a paisagem daquele lugar. E de repente ele vai fechando esse plano para aquela história específica que ele quer contar naquele lugar, com aquele horizonte, com aquela história, com aquela geografia que ele colocou na primeira imagem daquele filme. Curioso é que no diálogo do anjo com Maria e no diálogo de Isabel com Maria, que foi o texto que nós lemos e que vamos expor nesta manhã, as reações de Maria acabam revelando em grande parte aquilo que era o papel que o anjo e, acima de tudo, que Deus queria que ela assumisse. Alguém já disse que as reações de uma pessoa diante de fatos inesperados, quando a pessoa é pega de surpresa, falam muito do caráter da pessoa. Assim, sem organizar as emoções, a pessoa acaba dizendo logo, colocando logo para fora aquilo que realmente é de coração. Se isso é fato, então, ao olhar as reações de Maria, então nós iremos perceber o caráter dela. E o caráter dela nos levará a refletir sobre o tema exatamente da exposição de hoje pela manhã. É que Maria é uma coadjuvante do grande protagonista Jesus, mas que ela é uma coadjuvante com um papel único na história. Você tem vários discípulos, você tem vários apóstolos, você tem irmãos de Jesus que são inclusive nomeados na Bíblia, irmãos e irmãs, mas você só encontra uma Maria. Embora haja a Maria Madalena e outras Marias que eventualmente viviam ao redor de Jesus quando ele começa o seu ministério, lembrando que a palavra Maria é a tradução da palavra Miriam em hebraico, é o equivalente a Miriam no hebraico. No entanto, Maria, mãe de Jesus, exerce um papel de coadjuvância único na história. Ela é a única que foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Olhar as reações dela diante desse fato inesperado que lhe é comunicado pelo anjo, pode nos fazer compreender como ela deve ser vista como essa coadjuvante, com um papel único na história. E assim evitarmos o Maria de mais e evitarmos o Maria de menos. Veja, em primeiro lugar, Maria demonstra ser uma jovem temente a Deus, pois ela entendeu a seriedade, preste atenção, ela entendeu a seriedade da visitação do anjo. O anjo começa dizendo: alegra-te, muito favorecida. Jerônimo, quando traduz esse versículo, ele coloca na Vulgata Latina Ave Maria, que era a expressão usada naquela época. Ave no latim, obviamente. Ave Maria, cheia de graça, muito favorecida. O Senhor é contigo. Aquela saudação trazia um quê de solenidade, trazia uma lembrança aos muitos fatos do Antigo Testamento, quando em momentos muito importantes da história do povo de Deus, Deus escolhia visitar alguém para fazer um comunicado, às vezes por intermédio de um anjo. Esse comunicado frequentemente envolvia a escolha da pessoa para uma missão extraordinária. Nós estamos diante de uma anunciação, que é uma visitação que traz uma missão para Maria. E ela compreende que aquele momento era atípico, era algo que somente reis, sacerdotes e profetas, juízes do povo de Deus no Antigo Testamento, grandes líderes do Senhor, tinham tido o privilégio de receber. Lucas então registra a reação de seriedade e de temor que Maria tem diante daquela anunciação. É dito no texto que nós lemos que Maria perturbou-se muito
e se pôs a pensar no que significaria aquela saudação. O anjo reafirma a Maria que não havia razão para medo, para pavor, porque a visita era uma manifestação do favor divino e não de um juízo divino. Ele diz: Maria, tu achaste graça diante de Deus. A comunicação do anjo a Maria, queridos irmãos e amigos, é a mensagem mais importante que um mensageiro já entregou a uma pessoa individualmente. Nenhuma mensagem antes, nenhuma mensagem depois era mais importante, mudaria mais a história da humanidade do que aquela mensagem do anjo Gabriel a Maria. Esta, inclusive, era a razão porque Gabriel foi escolhido como anjo da anunciação. Porque, junto com Miguel, o arcanjo Miguel, são os dois únicos anjos que são tidos pelo nome na Bíblia Sagrada. Era um anjo que tinha uma grande importância na hierarquia angelical, tão importante que ele é escolhido para fazer a anunciação que vai marcar a história da humanidade para antes e depois de Cristo. Qual era o anúncio? O anúncio é: Maria, tu conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não teria ou não terá fim. O anúncio de quem seria o filho de Maria era extraordinário. Fica claro pelo próprio nome que é dado. Lembra que em Mateus capítulo 21 é dito a José que o nome que ele haveria de colocar no seu filho seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. E Yehoshua, que é a tradução em hebraico para Josué, aqui chama-se Jesus porque significa o Salvador. Jesus significa o Salvador. Além disso, o anjo revela pelo menos um título que remete a passagens do Antigo Testamento extraordinárias. É dito que ele é Filho do Altíssimo. A palavra Altíssimo em hebraico é El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de toda a realidade. E aqui, de maneira muito interessante, muito significativa, o anjo diz que Jesus é o Filho desse Deus para além de toda a realidade, desse Deus Altíssimo. Nunca no Antigo Testamento havia sido dito que esse Altíssimo teria um filho, mas agora a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus são sintetizadas num único título: Filho do Altíssimo. No anúncio, além do nome e além do título, é dito que ele será o herdeiro eterno do trono de Davi. Isso dava ainda mais peso à anunciação. Esta anunciação é diferente de qualquer outra que foi feita a outras mulheres, também contempladas com o favor divino por darem à luz filhos. Inclusive algumas delas sendo estéreis, como Sara, que deu à luz a Isaque, como Ana, que deu à luz a Samuel, como a própria Isabel, parenta de Maria, que deu à luz a João Batista, o antecessor de Jesus. Apesar de serem fatos extraordinários, no entanto, aqui não é um grande profeta que haveria de nascer, não é um grande rei humano que haveria de nascer, não é um grande sumo sacerdote, um grande personagem da história, é o protagonista da história. Perceba que Maria teme aquele momento, porque era inusitado, era atípico, não era para todo mundo, mas também porque no conteúdo do anúncio fica claro para ela que ela estava sendo distinguida de todas as outras mulheres, porque a ela estava dando-se o privilégio de ser a mãe do Salvador, o descendente eterno do trono de Davi, aquele cujo reino não teria fim, o Filho do Altíssimo seria gerado no seu ventre. A reação dela de temor mostra não um pavor diante de Deus, mas uma reverência. Algo sagrado lhe havia sido dito, um segredo dos céus lhe havia sido anunciado.
Ela saberia, à medida que aquela criança haveria de crescer no seu ventre, que o ente sagrado foi concebido de maneira miraculosa e sobrenatural no seu útero. Como não temer diante de Deus? Como não sentir-se privilegiado e ao mesmo tempo trêmula diante de tanto privilégio? A reação de Maria mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Em segundo lugar, a reação de Maria mostra que era uma jovem também crente em Deus. Isso fica muito claro quando ela quis entender como seria, sem descrer, mas ela queria entender como seria antecipadamente a impossibilidade natural de que o anúncio poderia se realizar, porque, como ela mesmo colocou, ela perguntou ao anjo: mas me diga uma coisa, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Lucas descreve que daquele medo inicial diante do aparecimento e da revelação de Gabriel, Maria tem essa segunda reação. E essa segunda reação não foi de descrença, foi de incompreensão diante da realidade dela ser virgem e assim mesmo dar à luz um filho. Quando você compara, por exemplo, a reação de Maria e a reação de Zacarias, que antes disso havia também recebido a anunciação de que sua esposa Isabel, que era estéril e avançada em dias, e ele também, portanto, dois homens, um homem e uma mulher idosos, haveriam de gerar um filho, João Batista. A diferença da reação de um para o outro é muito clara. No verso 18, Zacarias recebe a revelação e pergunta ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Noutras versões, é como se ele perguntasse assim: como é que eu posso ter certeza de que isso realmente vai acontecer? A reação de Deus foi deixá-lo silente, mudo, enquanto durou a gestação de a gestação de Isabel, de João Batista. E quando João Batista nasce, Deus destrava a sua mudez, para que ficasse claro que ele não poderia descrer das promessas de Deus. Mas no caso de Maria, a reação dela demonstra uma confiança em Deus. No caso de Maria, ela simplesmente queria saber como seria o papel dela no milagre da concepção virginal de Jesus. No caso de Zacarias, a dúvida era como seria possível que Deus fizesse isso acontecer. A dúvida de Maria era sobre qual era a missão dela como parte do milagre. A dúvida de Zacarias era sobre a missão de Deus e o poder que Deus teria que ter para fazer o milagre acontecer. O anjo convence Maria com um argumento inquestionável, que seria mais ou menos o equivalente a dizer assim: você crê que Deus é todo-poderoso? E Maria diria: sim, eu creio. Então, se você crê que Deus é todo-poderoso, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Se Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser para a glória do seu santo nome e para o cumprimento de suas promessas. Mas o anjo vai um pouquinho mais, ele vai de fato explicar a Maria. Eu fico sempre imaginando uma menina franzina, uma adolescente magrinha, no início da sua adolescência, conhecendo, obviamente, como é o caminho natural de uma geração de um filho, pelo intercurso sexual de um homem e de uma mulher, mas ainda sem compreender como ela, sendo virgem e tendo um compromisso com José, de repente apareceria grávida. O anjo então tranquiliza Maria, dizendo: olha, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, que a geração desse Jesus que nascerá de você é sobrenatural e divina. Então esqueça a ideia natural do intercurso sexual para que você tenha Jesus. E ele diz isso nas seguintes palavras: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus e não filho de José. Será teu filho, Maria, porque o teu ventre será o lugar onde Deus conceberá o seu filho, humanamente falando. Perceba que a maneira poética como o anjo coloca: descerá sobre ti o Espírito Santo.
e o poder do Altíssimo te envolverá a tua sombra, remete a alguns momentos em que a gente vê o Espírito Santo agindo. No momento da criação, lembra, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Em vários momentos na travessia do povo para chegar à terra prometida, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é assemelhada a uma sombra naquele sol causticante do deserto. A ideia de que a sombra do Altíssimo, como diz o Salmo 91, proteja, gere vida, produza milagres, é a ideia que o anjo transparece e comunica aqui para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o que é impossível aos homens não será impossível a Deus. O poder do Altíssimo te envolverá com um abraço da sua sombra, e o que é impossível aos homens será possível a Deus. E por causa disso, o ente santo, separado, distinto de todos os outros seres e todos os outros bebês pela maneira natural de serem concebidos, será chamado Filho de Deus. Para ajudar Maria a entender que Deus já estava fazendo o milagre, ele então usa um segundo argumento. O anjo, quando fala para ela, diz: olha, Maria, Isabel, tua parenta, aquela que para muitos já diziam ser estéril e incapacitada para ter filhos, saiba que ela já concebeu um filho na sua velhice, e ela já está grávida de 6 meses. Então, tanto a esterilidade de Isabel, na sua idade avançada, com seu marido Zacarias também na idade avançada, são usados pelo anjo para dizer: olha, você quer um exemplo de como isso acontecerá? Isabel, tua parenta, já está grávida. E aquela que diziam ser avançada em dias e não ser mais possível ter nela a geração de um filho, aquela que consideravam estéril, ela já está grávida. Para Deus não haverá impossíveis, e Ele já está fazendo o milagre, Maria. Então, tanto a virgindade de Maria é superada pela geração sobrenatural de Jesus, pela ausência das relações sexuais entre ela e o seu marido José, também já tem um exemplo de que a esterilidade e o avançado dos dias de Zacarias e de Isabel também já foram superados. Então é perceptível que, debaixo dessa explicação do anjo, Maria confia, não apenas teme a seriedade do anúncio, mas Maria confia, embora fosse incompreensível, por causa da impossibilidade natural do que estava sendo dito para ela, era confiável pela possibilidade sobrenatural da anunciação. E isso é uma coisa interessante, porque frequentemente nós estamos diante de situações que, pela possibilidade natural, é impossível, mas é plenamente compreensível e confiável pela possibilidade sobrenatural, porque estamos falando do Deus que é Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Quando depois ela vai visitar a sua parenta Isabel, a própria Isabel testifica no versículo 45, de que naquele momento em que o anjo falou com ela, Maria foi uma mulher que confiou em Deus, porque ela diz assim: bem-aventurada é aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então a primeira reação de temor, de reverência diante da seriedade do anúncio, é completada agora por uma segunda reação, que é a reação da confiança. E uma confiança, queridos irmãos e amigos, que era absolutamente sobrenatural, porque estava envolvido uma série de riscos. Uma noiva desposada a um homem que aparecesse grávida poderia ser acusada de adultério e ser apedrejada segundo a lei de Moisés. A confiança que Maria tinha em Deus era tão grande que, se Deus era capaz de gerar no seu ventre um filho de maneira sobrenatural, Ele também seria capaz de protegê-la e guardá-la da maledicência dos outros
da maldade dos outros, da acusação dos outros de que ela supostamente teria cometido um adultério. Nós conhecemos pelo relato de Mateus que Deus gerou no coração de José uma consciência de que estava diante de algo sobrenatural. O anjo também apareceu para ele, obviamente, e ele entendeu que aquela não era uma história de carochinha, que o próprio Deus havia feito um plano extraordinário que o envolvia, mas que envolvia principalmente aquela que seria a sua esposa, que teria um filho que não seria seu, numa época de noivado, sem cometer adultério ou infidelidade contra ele, mas porque a geração de Jesus seria sobrenatural. E Maria confiou nisso, e por causa da confiança, Deus honrou aquela serva do Senhor. Então vimos o temor, vimos a confiança como reações de Maria, e em terceiro e último lugar, nós veremos que Maria era uma jovem obediente a Deus, porque a sua terceira reação foi: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. É curioso, porque Maria caminha o caminho da piedade que todo servo e toda serva de Deus devem ter: temor, confiança e obediência. Maria teme diante da seriedade do anúncio. Maria confia mesmo diante da impossibilidade do anúncio. E Maria obedece, cumprindo a sua missão que lhe foi anunciada. Nesse ponto, Lucas descreve essa terceira reação, que ele resume em 3 palavras: submissão, confiança e disposição. Veja, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Primeiramente, era uma submissão de Maria em aceitar este papel de coadjuvante única na história da redenção. Ela assume a sua missão. Lembra que a palavra submissão significa uma missão que está debaixo de uma missão maior, é parte da missão maior. Então ela entendeu que a sua missão era parte da missão maior de Jesus, e então ela entra em submissão. Ela diz: aqui está a serva do Senhor. O termo que ela usa é de um serviço. Ela entende que o seu ventre foi convocado por Deus para ser o lugar de um serviço que ela ofereceria a Deus. Do mesmo jeito que os seus lábios poderiam cantar, que suas mãos poderiam trabalhar, que os seus pés poderiam propagar a palavra indo aos lugares, ela entendeu que agora o seu ventre seria o lugar da missão e do serviço que ela ofereceria a Deus. Por isso ela se auto-intitula serva do Senhor. Além de submissão, ela demonstra essa confiança, porque ela diz assim: seja feito conforme a tua palavra. Essa expressão que inclusive Jesus usaria depois, quando algumas pessoas pedem a ele algo, e ele diz: seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua palavra, é aqui usada anteriormente por Maria para dizer assim: eu confio, mas eu confio na tua palavra, Senhor, que o Senhor está anunciando para mim. Então era submissão, era confiança e era disposição de fazer o que se esperava dela, que se cumpra em mim, não em outra. Se sou eu a escolhida, que se cumpra em mim. Eis aqui a tua serva. Essa missão de Maria, infelizmente, ao longo dos 2000 anos de cristianismo, tem sido um grande ponto de controvérsia. Alguns têm usado um certo sofismo, um certo silogismo, quando dizem assim: então, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. No ano de 325, no concílio de Niceia, foi dado a Maria o título de Theotokos, ou literalmente aquela que é portadora de Deus. A ideia até então era, como de fato a Bíblia diz, que esse papel coadjuvante, único, singular, que nenhuma outra mulher teve, sem dúvida alguma, que nenhum outro homem poderia obviamente ter, foi dado a Maria. Mas ela era apenas, como de fato foi, instrumento da encarnação do Verbo de Deus, e esse papel é único e singular. Nesse sentido, Maria não pode ser comparada a qualquer outra mulher. Ninguém houve antes
ou depois, e ninguém jamais haverá de ter uma missão tão nobre e maravilhosa como a missão de Maria. Mas a Bíblia deixa claro, era uma missão de coadjuvante, de submissão a uma missão maior, que era a missão de Jesus. Em nenhum momento Maria é alçada à mesma condição de Jesus. Não há dois protagonistas nessa história. Infelizmente, esses que assim insistem como uma forma de argumentar, acabam indo ao extremo e adorando a Maria, embora digam que não estão cometendo mariolatria. Chegam a distinguir o verbo latreia de adorar e dizem estar fazendo uma hiperdulia, ou seja, algo que é uma veneração oferecida a santos e a mártires cristãos, a dulia, que no caso de Maria seria hiperdulia. Mas de fato, qualquer aspecto que afirme 1 centímetro a mais do que a Bíblia diz sobre Maria, do que a Bíblia revela sobre ela, se é algo 1 centímetro que for ultrapassado, então nós começamos a ter o erro de Maria demais. É quando, por exemplo, na famosa oração da Ave Maria, a primeira parte retrata versículos da Bíblia, tirados inclusive dessa passagem e do Magnificat que nós vamos expor à noite. Mas na segunda parte, quando começa a rogai por nós pecadores, ali está a Maria demais, porque em nenhum momento foi dada a Maria a intercessão por pecadores. Esta missão é dada ao seu filho, quando depois de sofrer, morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, diz a Bíblia que está à direita do Pai intercedendo por nós. Intercessores nós só temos dois: o Espírito Santo que habita em nós, que geme com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar como convém, e o Filho de Deus, que já ressuscitado e assunto aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Infelizmente, é registrado na história, especialmente no Jornal do Vaticano, Observatório Romano, na sua edição semanal, em inglês, do dia 25 de junho de 1997, na página 10, que uma comissão de teólogos, desde aquela época, está avaliando uma petição subscrita por numerosos bispos e fiéis católicos para uma eventual proclamação de um 5º dogma mariano. Existem 4 dogmas marianos: que Maria é mãe de Deus, que ela continuou virgem depois que Jesus nasceu, a perpétua virgindade de Maria, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, de que Maria também teria sido concebida de maneira imaculada, e o dogma da Assunção da Virgem Maria ao céu, como Jesus foi assunto. Então, além desses 4, essa comissão estuda a possibilidade de declarar um 5º dogma mariano, que seria tornar Maria advogada, medianeira e corredentora de toda a humanidade diante de Deus. E obviamente isso não está na Bíblia. Ela é uma coadjuvante única, poderíamos dizer uma coadjuvante de luxo. Não é um papel de figurante que Maria tem na história da redenção. Mas quando ela se coloca em submissão, em obediência e em disposição, fica claro que Maria compreende que a sua missão está debaixo da missão de Jesus e, portanto, ao se chamar de serva, ela compreende que não merece nenhum desses títulos que os homens lhe querem dar. À noite, nós vamos ministrar o 4º ponto, que é quando focaremos a nossa atenção sobre como a própria Maria cantou no Magnificat esta missão. Certamente um dos cânticos do Natal mais belíssimos, que é o Cântico de Maria. No entanto, para este momento inicial da primeira parte desse episódio, que fala sobre o papel extraordinário de Maria, eu gostaria de chamar a sua atenção ao fato de que, no início da mensagem,
eu falei sobre o costume que alguns têm de chamar Maria e José, juntamente com Jesus, de a Sagrada Família. Isso me faz lembrar aquela famosa Catedral da Sagrada Família, que é o monumento mais visitado de Barcelona, na Catalunha, no país da Espanha. Em 1882, ela foi iniciada no estilo neogótico. Mas apenas um ano depois, o famoso arquiteto catalão Antônio Gaudí assume a obra e faz um replanejamento completo. E nesse replanejamento ele prevê que aquela catedral, diferentemente de outras catedrais, teria 18 torres. Infelizmente, Gaudí só consegue completar uma das torres quando morre em 1926. Aquela catedral foi originalmente concebida para ser aquilo que na teologia romana chama-se de templo expiatório, ou seja, não haveria nenhum fundo oficial da Igreja Romana, mas pessoas que iriam doar para aquela construção teriam supostamente uma isenção ou uma diminuição naquilo que elas tinham que fazer para sair do purgatório para o céu, uma espécie de expiação dos seus pecados. Ainda hoje, se você for a Barcelona, ontem mesmo ela foi reaberta aos profissionais de saúde que estão na pandemia, lutando na linha de frente. Se você for hoje para Barcelona e visitar aquela catedral, você perceberá que existem guindastes, porque ela ainda está em construção. A previsão é que ela seja concluída em 2026, o ano do centenário da morte de Gaudí. Milhões de visitas acontecem anualmente àquela catedral. E quem já teve a oportunidade de visitá-la, sabe que ela é magnífica. Primeiramente, ela tem 3 fachadas. Em cada uma das fachadas, um aspecto da vida de Jesus é expresso. Existe a fachada do nascimento, que obviamente é dedicada ao nascimento de Jesus, que é uma fachada decorada, cheia de vida. Existe uma fachada da paixão, que é um pouco mais austera, mais simples, e reflete, obviamente, o sofrimento de Jesus durante a crucificação. E é uma fachada da glória, que é uma fachada principal, muito maior e mais monumental. As 8 torres, das 18 torres que Gaudí previu no projeto, dessas 12 são dedicadas aos apóstolos, os 12 apóstolos. 4 dessas torres são dedicadas aos 4 evangelistas. Uma é dedicada à Virgem Maria e a outra a Jesus. Os planos de Gaudí é que, para demonstrar a distinção na hierarquia religiosa desses personagens, as torres tenham altura diferente. Então a torre de Jesus, quando concluída, terá 170 metros. A de Maria, 125 metros. E a dos evangelistas, 120 metros. A ideia de Gaudí era deixar claro que o grande protagonista não poderia ser outro, senão o Filho de Deus. Mas perceba, logo após Jesus, viriam aqueles que nas torres representados estariam como participantes e coadjuvantes importantes da história de Jesus. Eu não acredito particularmente que essa é a melhor forma de honrar a memória de Maria e dos apóstolos. Mas é significativo que fica claro para aquele arquiteto que a torre maior, mais significativa, daquela que é chamada a Catedral da Sagrada Família, seja do grande protagonista da história. Agora, lembre de uma coisa que eu falei domingo passado. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para alguém chamado Teófilo, que supostamente seria alguém que estava se iniciando no caminho do Evangelho, conhecendo as verdades fundamentais da fé cristã. E o propósito do seu Evangelho, fica muito claro, era para que Teófilo, diante do relato sistemático que ele fazia, tivesse plena certeza das verdades em que ele fora instruído. Agora eu lhe pergunto, coloque-se no lugar de Teófilo, você que está me assistindo. Imagine você como alguém recém-iniciado no caminho do Senhor, lendo essa passagem da anunciação de Jesus, da visita dele a Maria, como nós vamos expor à noite, e do Magnificar, que é o cântico de Maria, como tudo isso faria você
assim como Deus queria, assim como Lucas queria que Teófilo tivesse, como faria tudo isso? Você ter a plena certeza na qual você foi instruído. Eu gostaria de apontar pelo menos 4 ou 5 frases rápidas para você refletir. Primeiramente, essa história deveria mostrar a você, e mostra, que o grande protagonista da redenção é Deus o Pai, que envia o seu Filho, que se encarna para cumprir a missão. Essa é uma história que começa a ser planejada na eternidade, no céu, quando nada havia, e se concretiza no tempo e na história, na pessoa de Jesus, na encarnação do Verbo. Segundo, que fica claro, sem dúvida alguma, que a grande coadjuvante dessa história é Maria, a quem Deus escolhe graciosamente para ser o instrumento que viabilizaria a concretização do plano como a mãe de Jesus. Mas instrumento não é autor. Da mesma maneira como coadjuvante não é protagonista. Terceiro, certamente você, se fosse Teófilo, perceberia que aqui Maria é contemplada no seu caráter piedoso, demonstrado por seu temor, confiança e obediência a Deus. Mas ela é contemplada pela graça de Deus. Ela não tem graça em si mesma, ela recebe graça. Ela é bem-aventurada porque recebe o sopro da ventura graciosa de Deus. Ela recebe graça, ela não distribui graças. Quarto, Maria compreende que a dimensão maior da história da redenção, ela compreende, não sou eu nem Lucas que está dizendo, como ficará ainda mais claro à noite, é ela mesma quem diz que ela compreende que a dimensão maior da história da redenção, para a qual ela havia sido escolhida, e que era muito maior do que a sua história particular, como uma virgem que dá a luz ao Salvador. Ela entende que o nascimento do filho que tem no útero é o cumprimento pleno de uma promessa divina, feita há milênios a Abraão e a todas as gerações que esperavam o Messias. Ela vai colocar isso de maneira mais clara ainda no Magnificar. Ela entende que a sua história faz parte de uma grande história da redenção. Ela é a protagonista do momento em que essa história se concretiza no tempo e na história, que esse plano se realiza concretamente. E, finalmente, Maria compreende as implicações amplas da chegada de Jesus para todas as pessoas, para todos os envolvidos que vão se encontrar, os outros coadjuvantes que nós vamos apresentar nessa segunda temporada da série 4 Olhares, pessoas com as quais Jesus interage em vários momentos da sua história, e ela entende que para cada uma dessas pessoas há implicações e repercussões profundas pelo simples fato de Jesus ter vindo e nascido entre nós, se ter feito carne, gerado no seu ventre, no ventre da bendita Virgem Maria. À noite, nós iremos ver como ela mesma diz essas verdades, e por isso eu lhe convido a continuar como se você fosse o Teófilo para quem Lucas está escrevendo. Uma história que você não conhecia e que Lucas conta de maneira detalhada e sistemática, para que você tenha ainda mais plena certeza das verdades em que você está sendo instruído. Assim como Teófilo, certamente Deus deseja que você compreenda que Maria é uma coadjuvante especial e única para cumprir um papel singular na história da redenção. Se você compreender isso, você nunca cairá no erro de Maria de mais, nem de Maria de menos. Ela não é coprotagonista com Jesus, e ela também não é uma mera figurante da história de Jesus. Ela é a bem-aventurada mãe e portadora do Salvador, quando no seu ventre vê o ente sagrado, o Filho do Altíssimo, ser gerado. Portanto, glória a Deus pela pessoa de Jesus, que é o grande protagonista. E graças a Deus, porque Maria teve essa atitude de temor, de confiança e de obediência a Deus, sem as quais a sua participação
no drama da redenção, não aconteceria. Só aconteceu por causa do temor, da confiança e da obediência de Maria. Que Deus o abençoe com essa certeza, que possa esclarecer, confortar e demonstrar para você que talvez seja também um coadjuvante na história da redenção, alguém que participa hoje, no tempo atual, dessa história para o seu tempo e para a sua geração. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez firmes no Senhor. É o que nós oramos, agradecemos, pedimos a Deus que ao final dessa mensagem aconteça no seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós encerramos este culto, nós rogamos a Tua bênção sobre tudo aquilo que foi ministrado, o que foi louvado, glorificado o Teu nome, com cânticos e orações, com a leitura da Tua palavra, e aquilo que foi ministrado pela exposição da Tua palavra. Que tudo isso possa descer, não apenas na nossa mente, nas nossas cognições e compreensões racionais, mas também tocar as nossas emoções mais profundas, os afetos do nosso coração, e nos conduzir na direção de atitudes, volições, tomadas de decisões e de escolhas, semelhantes àquelas que Maria tomou, quando no temor do Senhor e por confiança a Deus, resolveu obedecer e cumprir a sua parte na grande missão que havia lhe sido dada, missão que fazia parte da missão maior de Jesus para a redenção dos seus filhos. Oramos que cada um de nós, à semelhança de Maria, possa também dizer: eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim a tua palavra. Abençoa-nos nessa hora com a tua bênção, bênção do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus, o Salvador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, repouse em sua vida, na vida de sua família, meu irmão, minha irmã, e em todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.